Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com a sua casa. Nós estamos aqui para mais uma reflexão na palavra de Deus, mais uma reflexão na carta de Paulo aos Efésios. Eu aproveito para convidar você a compartilhar esse momento de ministração da palavra de Deus, porque hoje o Senhor nos chama a uma experiência de reflexão na nossa vida de oração. E eu quero, desde já, convidar você a abrir em Efésios capítulo de número 3, para lermos a partir do verso de número 14. Efésios capítulo 3, a partir do verso de número 14. A palavra de Deus vai registrar aqui nessa porção das Escrituras a segunda oração do apóstolo Paulo, feita pelos crentes de Éfeso e também por mim e por você. Paulo orando pelos crentes de Éfeso e por mim e por você, diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos meditar sobre essa oração paulina e eu começo essa reflexão convidando você a pensar, a meditar no conteúdo das suas orações. Você já parou para pensar nas coisas que você, pela fé, coloca diante de Deus em orações? E eu pergunto isso porque, olhando para os modelos bíblicos, para as pessoas que registraram as suas orações e elas ficaram preservadas nas páginas das Escrituras Sagradas, olhando para esses modelos, eu me deparo com orações que dificilmente pessoas comuns, pessoas normais, pessoas com uma fé natural ousariam fazer. Existem orações que somente pessoas com uma fé extraordinária são capazes de fazer. E inicialmente eu também separei aqui alguns exemplos dessas orações das páginas da Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Jabez. Em 1 Crônicas, capítulo 4, 9 e 10, numa daquelas genealogias, daqueles textos que são seguidos por diversos nomes de pais, de avós, de bisavós, de tataravós, aparece o nome de um homem chamado Jabez. E não há apenas a menção desse nome, seguida da menção de quem foi o pai dele ou avô dele. Lá em 1 Crônicas 4, capítulo 4, versos 9 e 10, está dito: e foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz, porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e aí está a ousadia da oração, e os meus termos ampliardes, e a tua mão for comigo, e fizeres o que
que fizerdes que do mal eu não seja afligido. E aí o texto para aqui, ele interrompe a oração aqui para dizer: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Veja que Jabez é um desses exemplos de alguém que ora ousadamente, mas há muitos outros exemplos. Jacó, por exemplo, é alguém que ora e ele ora fazendo um voto a Deus, dizendo: se Deus for comigo, isso é Gênesis 28, versos 20 e 22, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me derdes, certamente te darei o dízimo. Jacó também foi bastante ousado em colocar essa oração diante de Deus, que é uma oração de compromisso, uma oração de alguém que de fato quer consagrar o coração e a vida por completo a Deus. É nesse sentido que essa é uma oração ousada. Mas a Bíblia também fala de um homem chamado Elias, um profeta. E Elias é citado por Tiago no capítulo 5, versos 17 e 18 da carta universal de Tiago. A carta diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como nós, e orando pediu que não chovesse. E a oração de Elias foi atendida. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E o Elias, ousado, ora mais uma vez, e dessa vez pede para que chova, e a terra produz o seu fruto. Ele ora outra vez, o céu dá chuva, e a terra produz o seu fruto. Ainda uma outra oração, que para mim é uma oração daquelas bastante sucintas, uma oração quase que secreta no texto sagrado, que é feita por um centurião, um homem responsável por 100 soldados. Lucas capítulo 7, versos 6 e 7 diz que um centurião chega diante de Jesus e diz: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. O centurião diz assim para o Senhor, e é aqui que está a ousadia da oração: dize uma palavra, dize uma única palavra, e o meu criado, ele vai sarar. Esse centurião tinha um soldado enfermo, ele vai até Jesus por intermédio de outras pessoas, porque ele não se considera digno de ir ter com Jesus, e ele manda esse recado para Jesus: olha, Jesus, não se incomode de vir sobre o meu telhado, debaixo do meu teto, de vir até mim, mas manda uma palavra. A última das orações ousadas que eu separei aqui para você como exemplo bíblico é a oração que Moisés fez. Em Êxodo 32 ele diz: agora, pois, Senhor, perdoa o pecado do povo, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Alguns intérpretes estão dizendo que esse livro é o livro da vida, e Moisés está pedindo que o povo seja perdoado ou que ele mesmo não receba esse perdão. É uma oração extremamente ousada. Mas, queridos, vamos olhar para Efésios capítulo 4. Aliás, vamos olhar para Efésios capítulo 3, versos 14 a 21, porque essa também é uma dessas orações ousadas. Essa, sem sombra de dúvida, é uma dessas orações que poucas pessoas são capazes de fazer e têm fé suficiente para fazer. Perceba aí no verso 14 que Paulo começa a sua oração dizendo: por causa disso. E a pergunta é: por causa do que, Paulo? Ele acabou de pedir que os crentes em Éfeso não desfaleçam diante das suas tribulações. Ele fala com os crentes sobre não desfalecerem, mas ele também fala com Deus para que não deixe os crentes desfalecerem. Nisso, Paulo nos ensina uma lição preciosa. Nós não podemos nos levantar para falar para os homens a respeito de Deus sem também
falar com Deus a respeito dos homens. Paulo ora por esses crentes de Éfeso ao mesmo tempo que os encoraja em Deus. Ele diz: por causa disso, eu me ponho de joelhos. E quando ele diz eu me ponho de joelhos, é claro que ele está nos ensinando qual é a maneira correta como o nosso coração deve se colocar diante de Deus. Queridos, é possível que a gente dobre os joelhos, mas o nosso coração continue soberbo, altivo, orgulhoso, autossuficiente diante de Deus. O que nós precisamos prostrar perante o Senhor são o nosso coração. É o nosso coração, de modo que, prostrando o nosso coração, queridos, os nossos joelhos físicos também vão se prostrar em reverência e em adoração àquele que é todo-poderoso. Ele diz: por causa disso me ponho de joelhos. Ele vai dizer perante quem se coloca de joelhos. Ele diz: eu me coloco de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele se coloca diante de um Deus que é Pai, de um Deus que é Pai daquele que demonstrou o maior amor por nós, o Senhor Jesus. Ele se coloca de joelhos diante do Deus que é Pai, de Jesus, diante de quem toda a família toma o nome. Quando nós oramos a Deus, o Pai, nós oramos em nome de Jesus. E ao fazer essa pequena introdução à sua oração, Paulo coloca aí nesse texto pelo menos 4 pedidos em favor dos crentes de Éfeso, em favor da minha vida e da sua vida 2000 anos depois que essa carta foi escrita. Paulo vai pedir, em primeiro lugar, no verso 16, que aqueles crentes sejam fortalecidos no poder. Ele diz assim: eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família toma o nome, no verso 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, ele vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, o Espírito Santo, no homem interior. Paulo está pedindo que aqueles crentes recebam um poder que se manifesta não fora de nós, mas dentro de nós. Um poder que transforma o nosso homem interior. Um poder que nos fortalece, sim. Um poder que nos capacita, sim, para viver tudo aquilo que Deus planejou para nós. O fortalecimento em poder que nós experimentamos é, por sua vez, resultado das riquezas da glória de Deus. Você está percebendo a profundidade dessa oração, meu irmão? A ousadia dessa oração, meu irmão? Paulo pede que o poder de Deus se manifeste no nosso homem interior, de modo que eu e você possamos manifestar na nossa vida as riquezas da glória de Deus. E lembrem-se que Paulo já falou de poder nessa carta, e eu não canso de repetir. Paulo está falando de poder nos mesmos termos do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paulo está falando de um poder que nos vivificou junto com Jesus, aleluia. Paulo está falando de um poder que opera no nosso homem interior e que nos é dado pelo Espírito Santo, o Consolador, acerca de quem Jesus havia dito que viria e que nos capacitaria para viver e para guardar tudo aquilo que ele nos ensinou. Então presta atenção, meu irmão e minha irmã, você que talvez enxergue a vida cristã como algo difícil demais, você que talvez enxergue a trajetória e a caminhada com Cristo como algo difícil demais, eu queria dizer para você que você está certo. É difícil demais quando a gente caminha sozinho, na força do nosso braço, quando a gente tenta viver a vida cristã com base em teorias humanas, quando a gente confunde a vida cristã com autodisciplina, é difícil demais. Mas quando a gente depende do poder de Deus e da capacitação que vem do Espírito Santo de Deus, você vai perceber que é possível sim.
Por isso que nós podemos ser ousados na nossa oração e orar, meu irmão e minha irmã, para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida por intermédio do Espírito Santo em nosso homem interior, nos transformando e manifestando as riquezas da glória de Deus através da nossa vida. Mas Paulo não para aí. Ele pede para que sejamos revestidos de poder, mas pede também para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Isso significa que Cristo tenha em mim e em você uma verdadeira casa, uma verdadeira morada. Paulo está pedindo aqui que Cristo faça da nossa vida o seu tabernáculo, o seu lugar de moradia. Ele não quer que Cristo viva em nós como alguém que vive em um hotel, porque em um hotel a gente entra, faz check-in e faz check-out, é tudo planejado, é tudo calculado. Paulo quer que Cristo habite permanentemente na nossa vida, aleluia, que as nossas atitudes manifestem Cristo a todo momento e em todo tempo. Aí ele não para aí, ele diz que Cristo habite pela fé, mediante a fé de vocês, nos nossos corações, nos corações de vocês. Mas Paulo pede ainda, em terceiro lugar, que os crentes vivam vidas em amor. Ele diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E no verso 17 ainda ele diz, a fim de estardes arraigados e fundamentados em amor. Porque para Paulo, queridos irmãos e irmãs, o resultado de Cristo habitando pela fé nos nossos corações é uma vida que se manifesta em amor. Não é uma vida que se manifesta em poder nos termos do mundo, porque para o mundo alguém que é poderoso é alguém que manda, é alguém que ordena, é alguém que impõe. Para o mundo, alguém que é poderoso é alguém que se sobrepõe a você, te abate, te humilha. Isso é o conceito mundano, equivocado, na perspectiva divina, do que vem a ser poder. Porque o poder acerca do qual Paulo está se referindo aqui é o poder que se manifesta em amor. Como o amor de Deus que se manifesta por nós é um amor poderoso. Então, Paulo usa aqui duas figuras ainda para explicar essa vida em amor que nós experimentamos em Cristo. Ele usa a figura de uma árvore arraigada, ele usa a figura de um edifício fundamentado. A árvore arraigada, né, com raízes profundas, um edifício fundamentado com um firme alicerce. E Paulo destaca quais são os resultados dessa vida arraigada e fundamentada em amor? Quais são os resultados dessa vida com raízes profundas, como a de uma árvore, penetrando o solo, sustentando e nutrindo a árvore, ao mesmo tempo que ele fala do edifício que se mantém de pé pelo firme fundamento que é construído. Paulo diz no verso 18 que essa vida fundamentada em amor permite nós podermos perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? E Paulo não dá muita explicação do que ele está falando, mas é possível que ele esteja falando da compreensão da igreja, né? Da compreensão do que vem a ser a igreja, que é esse edifício, que ele já representou, inclusive, como edifício nessa mesma carta. É possível que Paulo esteja falando de compreensão do mistério que ele já revelou, que é Cristo. É possível que Paulo esteja falando da cruz. Aliás, o saudoso pastor e doutor Russell Shedd explica que essa referência que Paulo faz à largura, ao comprimento, à altura e à profundidade é uma referência à cruz. A cruz é esse instrumento de amor de Deus
E Paulo, portanto, na percepção do Dr. Chet, estaria orando aqui para que compreendêssemos a cruz. Ele vai mais adiante para sugerir que essa compreensão do amor e essa vida fundamentada em arraigada em amor nos proporciona conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E há aqui um paradoxo. Paulo está dizendo que essa experiência de vida fundamentada e arraigada em amor, e é claro que a referência aqui é o amor de Deus, permite que a gente compreenda o que não é possível de ser compreendido. Porque ele fala, para que vocês conheçam o amor de Cristo, veja, conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você vai conhecer aquilo que não pode ser entendido. É isso que Paulo está dizendo aqui. Há esse paradoxo no pedido de Paulo. Mas ele coloca ainda aqui diante de nós um quarto pedido no verso 19. Ele pede para que aqueles crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E é interessante que ele vem fazendo pedidos ousadíssimos. Ousadíssimos. E ele vai subindo a régua. Ele vai subindo o nível. Agora ele está pedindo no verso 19 para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você consegue perceber isso, meu irmão e minha irmã? Os intérpretes vão dizer que Cristo é a plenitude de Deus. Sendo assim, ser cheio de toda a plenitude de Deus é ser cheio de Cristo. É ter Cristo habitando em nós, morando em nós, manifestando-se em amor através de nós. É ter Cristo pulsando em nós, em cada atitude, em cada comportamento. E aí, meu irmão, quando a gente pensa que Paulo já foi longe demais nessa oração, ele termina os seus pedidos colocando diante de nós uma doxologia, uma espécie de cântico de louvor, de adoração, de exaltação a Deus na forma de alguns versos. Ele diz aí no verso 20 e 21, depois de ter pedido para que os crentes sejam cheios de poder, depois de ter pedido para que os crentes vivam em amor, depois de ter pedido para que os crentes manifestem toda a plenitude de Deus, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse. Glória na igreja, aleluia, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre, amém, aleluia, glória a Deus. Paulo está dizendo aqui, olha, eu orei ousadamente, com toda a ousadia do meu coração, mas eu orei sabendo que o Deus a quem eu orei é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu pedi e daquilo que eu poderia pensar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus é poderoso e você, eu, estamos sendo convidados por esse texto a orar ousadamente, a colocar diante de Deus todos os nossos pedidos, por mais ousados que sejam, para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Agora veja bem, meu irmão, essa é uma oração ousada, nós já constatamos isso. Mas o que a gente pode aprender com ela? Eu queria caminhar para o final dessa meditação, citando aqui algumas perguntas de aplicação para você. A primeira delas é, você entende diante de quem você está quando você ora? Você entende isso? Diante de Deus, sim. Paulo diz, eu me ponho de joelhos diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus, essa poderia ser uma resposta que satisfaria o nosso coração. Mas para pessoas que talvez tivessem na sua cultura reflexos do paganismo que viveram outrora, que concebiam a existência de vários deuses, dizer assim, eu me coloco diante de Deus, poderia ser algo que não fizesse tanto sentido para ela.
dizer assim, eu me coloco diante de um ser que é poderoso, mais poderoso do que os humanos mortais, eu me coloco diante de Deus, poderia não bastar para aquelas pessoas. Então eu reforço a minha pergunta. Você entende diante de quem está quando ora? Sim, é diante de Deus, de um ser todo-poderoso. Porém, mais do que isso, você se coloca diante de um Deus Pai. E Pai daquele que nos amou de tal maneira, mas de tal maneira, que deu a sua própria vida por nós. Diante de um Deus todo-poderoso, mas que concilia em seu ser poder e amor. E eu insisto, queridos, essa é uma reflexão que sempre me toma ao coração. Se a gente dissesse assim, eu sirvo a um Deus que é todo-poderoso, mas não é amoroso, eu teria medo de servir esse Deus. Medo não no sentido do temor que a Escritura recomenda, é claro, no sentido do respeito que devemos a Deus, mas eu teria medo como alguém tem medo de um grande exército inimigo que vem contra ele, porque se eu pudesse dizer assim, eu sirvo a um Deus todo-poderoso, mas que não é necessariamente amoroso, eu estaria em uma situação delicada. Mas graças a Deus, o Deus a quem eu e você servimos, o Deus que convida você que está assistindo esse vídeo agora, por acaso talvez, o Deus que convida você a um relacionamento com Ele, é um Deus todo-poderoso, mas também é um Deus amoroso e que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quando você orar, ore pedindo a Deus discernimento diante de quem você está, diante de quem você está colocando a sua oração. Então, você entende diante de quem você se coloca em oração? De um Deus todo-poderoso, sim, mas de um Deus amoroso, bondoso, misericordioso também, que concilia em seu ser todas essas belíssimas características. Uma segunda pergunta que eu deixo para sua reflexão hoje à noite é: você entende o significado desse revestimento de poder? Porque Paulo ora e diz que ele deseja que os crentes experimentem poder, vivam o poder. Mas é claro que se Paulo está falando do mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, do mesmo poder que nos vivificou juntamente com Cristo, se Paulo está falando desse mesmo poder que é prerrogativa do Deus amoroso, do Deus misericordioso, é claro que Paulo não está falando de um poder exibicionista. É claro que Paulo não está falando de um poder que se impõe sobre outras pessoas e as oprime e as humilha. É claro que Paulo não está falando de poder nos termos de poder do mundo, que eu posso e você não, porque eu sou poderoso. Não é o poder da carteirada, não é o poder de alguém que se coloca acima de outra pessoa. Não, não é desse poder que Paulo está falando, não é por esse tipo de poder que Paulo está orando, não, e mil vezes não. É o mesmo poder que manifestou-se em Cristo, é o mesmo poder divino que precisa manifestar-se na nossa vida, é um poder que se manifesta em amor. Então, se você quer saber quem é uma pessoa poderosa aos olhos de Deus no mundo, saiba que essa pessoa poderosa não é aquela que se impõe sobre outras, que oprime outras, que humilha outras. Uma pessoa poderosa, segundo o princípio divino de poder, é uma pessoa que ama. E quanto mais amor você vê manifesto na vida de uma pessoa, você precisa saber que mais poder essa pessoa tem, poder de Deus, poder que manifesta o divino na sua vida, poder que manifesta o Cristo ressurreto na sua vida, porque esse Cristo manifestou-se em amor. Então, esse é o maior poder que nós podemos desejar ter, o poder de amar e de manifestar o amor de Deus
a todos indistintamente. É por isso que somente no cristianismo você vai encontrar um chamado a amar, inclusive, os seus inimigos. A amar, inclusive, os seus inimigos. Jesus diz, amem os seus inimigos. E é interessante que Jesus faz uma mudança significativa no mandamento do amor, enquanto esteve aqui entre nós e manifestou esse amor. Jesus, ele chega para os seus discípulos e diz assim, um novo mandamento vos dou. E quando ele diz isso, é claro, os seus discípulos param e querem ouvir esse novo mandamento que o mestre tem para eles. E Jesus começa a falar que vos ameis uns aos outros. E se Jesus tivesse parado aí, os discípulos teriam respondido para ele assim, mas Senhor, que nós nos amemos uns aos outros, isso não é novo. Moisés já havia dito isso para nós. Mas Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. E é claro que quando Jesus deu esse mandamento aos discípulos, estava implícito ali o segredo de uma vida que se manifesta em poder, o segredo de uma vida que manifesta o real poder, o poder do amor de Deus que transforma o mundo. Queridos, ore a Deus para ter desse poder. Não peça a Deus o poder que te faz interessante diante dos olhos humanos, religiosos, que dizem, olha lá, ele é profeta, olha lá, ele tem dons espirituais, ele é poderoso. Não, eu quero manifestar na minha vida, aleluia, o poder do amor. Eu quero amar as pessoas à minha volta e quando eu amá-las, elas estarão vendo e percebendo o verdadeiro amor de Deus manifestado na minha vida, que tem o poder de arrancá-las de uma vida de insignificância, de irrelevância, de morte espiritual, inclusive. Mas eu faço a você uma terceira pergunta essa noite. Você entende o significado de Cristo habitar na sua vida? Cristo habitar em mim é Cristo morando em mim. E eu não sei se você consegue perceber isso, mas ninguém se sente à vontade em permanecer em um lugar onde não é bem-vindo, bem-quisto. É claro que eu quero estar naqueles lugares onde as pessoas me recebem bem, me acolhem bem. Isso, é claro, é um chamado a uma vida em santidade. Cristo só pode habitar, queridos, aqueles corações que se abrem para que Ele promova transformações e mudanças que tornam essa pessoa transformada em alguém mais semelhante a Ele. Então, permita e faça esse convite ao Senhor. Cristo, habite em mim, faça da minha vida uma morada permanente. Que a nossa vida ela seja essa declaração de boas-vindas ao Mestre, para que Ele possa morar em nós, viver em nós e manifestar-se através de nós. Então ore para que Cristo habite na sua vida. A quarta pergunta que eu quero deixar como reflexão para você hoje à noite é: você entende o significado desse viver arraigado e fundamentado em amor? Essas duas imagens das quais nós já falamos, falam de estrutura, falam de alicerce, falam de raízes profundas que mantêm a vida da árvore nutrida, que mantém a árvore sustentada, inclusive diante de vendavais, que mantém o edifício inabalável. Então, quando nós somos convidados aqui a meditar nisso que Paulo está falando, quando nós somos chamados a perceber o que é que vem a ser esse viver arraigado e fundamentado em amor, isso é um chamado para que nós vivamos a manifestar amor em todas as nossas atitudes. Porque quem tem raízes fincadas em amor não pode manifestar o ódio. Quem é um edifício alicerçado em amor não pode deixar de abrigar mesmo aqueles que talvez não sejam dignos da nossa compaixão, não pode
deixar de manifestar amor em seu cuidado. Nós vivemos dias difíceis, queridos. Nós vivemos dias em que o ódio manifesta-se a todo tempo, a todo momento, de maneiras duras, cruéis. As redes sociais estão repletas disso, da promoção do ódio, da cultura do cancelamento. Nós estamos vivendo tempos em que o ódio parece que é o correto. Eu já ouvi e li diversas vezes em redes sociais, por exemplo, alguém dizendo lá, ó, bandido morto, mais um CPF cancelado. Uma expressão que banaliza a vida e que manifesta o ódio. É verdade, aquele que plantou o ódio e que talvez esteja colhendo o ódio, mas essa é apenas a reação natural dos homens e nós somos chamados a viver de modo sobrenatural, manifestando amor em tudo que fazemos, ou seja, estando arraigados e fundamentados em amor. Nós precisamos promover, queridos, amor e filtrar no nosso coração as atitudes que temos e que tantas vezes são inconscientes, que possam de alguma forma estar promovendo o ódio e não o amor. Então, peça a Deus para que a sua vida seja profunda em amor. A quinta pergunta que eu deixo para a sua reflexão hoje à noite é: você entende o que significa ser cheio da plenitude de Cristo? Aleluia, aleluia! Ser cheio da plenitude de Cristo, queridos, é caminhar de tal maneira que as pessoas elas não nos vejam, mas vejam Cristo manifestando-se em nós. Enquanto eu preparava essa meditação, eu me lembrei do testemunho de missionários que foram ao campo e que foram preceder outros missionários que iriam posteriormente. E eu lembro da história de um homem que foi, pregou o evangelho, e quando ele foi sucedido, quando outro missionário chegou até aquela região e começou a pregar o evangelho, falando a respeito de Cristo, as pessoas disseram: esse homem já veio aqui, esse homem esteve entre nós, ele já caminhou aqui conosco, ele já sentou à minha mesa, ele já comeu comigo. Mas aquele missionário estava falando de Cristo. E como seria possível que Cristo tivesse ido até aquele vilarejo, até aquele ambiente, até que ele percebeu que, na verdade, o testemunho da plenitude de Cristo habitando na vida daquele missionário que o precedeu foi tão profundo, aleluia, que as pessoas tiveram a impressão de que elas já haviam estado com Cristo por causa da maneira como a vida dele manifestou-se entre aquele vilarejo, entre aquelas pessoas. Eu lembrei dessa passagem e também lembrei de um livro que li há tempos atrás, que talvez suscite ao nosso coração a pergunta que eu tenho que fazer para mim todos os dias, a todo momento, a cada decisão que eu tenho que tomar. É a pergunta que traduz o que talvez venha a ser Cristo habitando plenamente, ou a plenitude de Cristo manifestando-se plenamente na minha vida, ou ser cheio dessa plenitude de Cristo. O título do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, em seus passos, o que faria Jesus é a pergunta que eu faço para mim mesmo quando preciso tomar a decisão e quero saber se aquilo agrada ou não ao Senhor, se aquilo manifesta ou não a plenitude de Cristo através da minha vida. Então, ore a Deus, peça a Ele que lhe dê essa experiência, a experiência de ser cheio da plenitude de Cristo, de ser cheio da plenitude daquele que é amor, graça, misericórdia, bondade, benignidade. Peça a Deus essa experiência. E por fim, você entende o que vem a ser muito mais daquilo que pedimos ou pensamos?
Porque Paulo terminou a sua oração assim. Paulo terminou a sua oração: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além, abundantemente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Paulo está dizendo que na nossa oração não há limites e não há barreiras. Eu posso orar a Deus ousadamente para que a graça dele, o poder dele, o amor dele se manifeste, se demonstre na minha vida. E isso para a glória dele na igreja e em todo tempo e por toda a eternidade. Amém e amém. Eu convido você a orar nesse momento e orar com toda a ousadia do seu coração. Eu convido você a pedir a Deus que cada um desses pedidos que Paulo fez em favor dos crentes de Éfeso, em meu favor, em seu favor, possam ser realidades na minha vida e na sua vida, sabendo que Deus pode fazer infinitamente mais, abundantemente mais além daquilo que nós pedimos, pensamos, daquilo que Paulo pediu ou pensou. Em nome de Jesus e para a glória dele. Vamos orar. Deus nosso Pai, muito obrigado por essa palavra que nos chama a uma vida de experiência profunda contigo. Muito obrigado por essa palavra que nos chama a uma vida de experiência em amor, que se manifesta poderosamente em amor. Obrigado por nos chamar a essa experiência de manifestar Cristo na nossa vida e fazer que outras pessoas possam enxergar o poder de Cristo na nossa vida. Senhor, nos ajude a compreender que, mesmo que esse seja um padrão dificílimo para nós, inatingível, no poder do Senhor, no poder do Espírito Santo, que é concedido aos teus servos, nós podemos sim viver ousadamente e manifestar ousadamente o teu amor nesse mundo que se manifesta tantas vezes e predominantemente em ódio, em desamor. Seja conosco, seja com a tua igreja. Ajude-nos a amar os nossos filhos, a amar, Senhor, o nosso cônjuge. Ensine-nos a amar os nossos pastores, os nossos irmãos. Ensina-nos, Senhor, a amar aquele que nos aborrece, a amar aquele que nos ofende, a amar aquele que nos fere. Nos ensine, Senhor, a retribuir com amor aqueles que estão semeando em nossa vida sementes de ódio. Ensina-nos, Senhor, a jamais nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Nos ajude a ser uma igreja, uma comunidade que manifesta o teu amor em cada atitude da nossa vida. Essa é a nossa oração, Senhor. E por mais ousada que seja, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós acabamos de pedir, daquilo que nós já pensamos em algum momento da nossa vida ou que ainda pensaremos a respeito do que vem a ser esse viver conforme a plenitude de Cristo. Sabemos que o Senhor é poderoso e por isso te damos honra, glória e louvor para todo sempre, por Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe as suas experiências de oração e que o amor dele, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo que nos reveste de poder seja conosco hoje e sempre. Amém e amém.